Paz do Senhor a todos, que alegria estar com vocês mais uma vez para estudarmos uma lição da Escola Bíblica Dominical, que é uma fonte de aprendizado a todos nós. Hoje estamos estudando, ou estaremos estudando nesse vídeo, a lição de número 3. As lições bíblicas deste terceiro trimestre. Estamos falando a respeito de o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. E nesta lição, número 3, estaremos estudando sobre o livro de Ruth, de forma mais específica, sobre Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. A verdade prática está no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, que disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A verdade prática diz, amar uns aos outros sem nada exigir em troca, evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. O propósito desta lição é mostrar este laço, esta união tão especial, ou como diz a lição, esse entrelaço que ocorreu entre Ruth e Noemi, e como a importância desse sentimento de um amor altruísta, de uma amizade agradável a Deus. No texto bíblico do Novo Testamento, veremos por muitas vezes a expressão amai-vos fraternalmente, amai-vos ou segui a hospitalidade e haja também a fraternidade. Textos bíblicos escritos por Paulo e em especial por Pedro nas suas cartas, falando a respeito do amor fraternal. E nós vemos isso de forma clara na vida de Noemi e na vida de Ruth. E agora, olhando para o texto de forma clara, no primeiro tópico da lição, vai falar a respeito desta proposta de Noemi. Sabemos bem o que ocorreu com esta mulher. Esta mulher era casada, Noemi casada com Elimeleque, e ela tinha 2 filhos, que era Malom e Quilion. E por causa da seca ou da fome que havia na terra de Belém de Judá, aonde eles habitavam, eles saíram desta terra e foram até os campos de Moabe, um povo pagão, um povo longe de Deus, mas eles decidiram fazer esta viagem, esta mudança, por causa da circunstância difícil que eles estavam vivendo na região, ou na cidade, ou na aldeia de Belém. Chegando lá, nós conhecemos biblicamente que ocorreu que Elimeleque, que era o esposo de Noemi, faleceu, deixando-a viúva. E os seus filhos, Malom e Quilion, Malom casou com Ruth e Quilion casou com Orfa, ou mais conhecido por Orfa, né? Que eram 2 moabitas. Então, os 2 filhos casaram na terra de Moabe. Porém, os 2 filhos também morreram sem deixar filhos. Então, Malom, que o seu nome significa doença, e Quilion, que o seu nome significa definhamento, também morreram, deixando agora 3 mulheres viúvas, Noemi, a mais velha, Ruth e Orfa. Uma situação trágica para a vida de Noemi. Imagine Noemi fugindo da seca e da fome de Belém, vá até a região de Moabe, uma região estrangeira, um povo estrangeiro, e ali, quando ela chega com seu esposo e com seus 2 filhos, mas agora ela está sozinha. Ela não tem mais esposo e ela não tem mais os seus filhos. Essa tribulação ocorreu na vida de Noemi. Queridos irmãos, aqui também nós podemos ver uma verdade que ocorre em nossa vida. Nós estamos sujeitos às dificuldades da vida, a desastres, a tragédias. Nós, enquanto vivemos aqui, estamos sujeitos a enfrentarmos todas as aflições que o ser humano pode passar.
O texto bíblico vai dizer que nós podemos passar. Deus é quem fez os tempos bons e os tempos ruins. Diz o texto bíblico em Eclesiastes que quando nós temos os tempos de prosperidade, devemos nos alegrar nele. Mas quando nós sofremos tempos de adversidade, nós devemos considerar, porque Deus fez um e também fez o outro. Não é verdade, e é uma falsa doutrina, dizer que os servos do Senhor não sofrerão, não padecerão por lutas, por dificuldades. A casa do justo não passará por doença, a casa do servo fiel não passará por necessidades financeiras, de forma alguma. Um grande exemplo que nós temos na Bíblia é o caso de Jó, o homem temente a Deus, justo, piedoso, mas que sofreu uma grande tribulação. O que nós temos como certeza é que Deus não nos deixa só. O Senhor sempre está conosco. Seja qual for o momento difícil que passamos, Deus está sempre presente em nossas vidas. Ora, Noemi, depois que ela passou essa situação tão difícil, essa luta tão grande, o texto bíblico vai dizer que nesta luta ela ouviu falar na terra de Moabe, como está escrito no versículo 6 do seu livro, que o Senhor tinha visitado o seu povo e dado-lhe pão. Então, aquele tempo de luta e dificuldade que tinha ocorrido nas terras de Belém tinha passado. E agora aquela mulher, viúva, triste, cabisbaixa, não se deixa se abater pelas suas situações, mas ela levanta e toma uma atitude dizendo: irei voltar para a minha casa. O texto bíblico vai dizer: pelo que saiu do lugar aonde estivera com suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Mesmo em lutas, mesmo em dificuldades, ela tomou uma decisão sábia. Ela não ficou se comiserando na situação que estava. Ela não permitiu que a tragédia a paralisasse. Pelo contrário, ela se levantou e foi aonde estava a bênção de Deus. Isso é maravilhoso para todos nós. Isso é maravilhoso para todos nós. Aprendemos com Noemi de que nós devemos olhar sempre para a frente. Deus permite tempos de tribulação, mas nós não devemos parar. Como diz o texto em Salmo de número 126, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Então, ele está chorando, mas ele continua andando. É o mesmo texto que está, ou o mesmo entendimento nós temos em Salmos de número 23, que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Noemi nos ensina que tempos de tribulação não nos faz para ficar assentados e ficar chorando as mágoas que passamos. Pelo contrário, devemos continuar andando, devemos continuar à frente. A jornada ainda continua. Elias quis parar, mas o Senhor diz a ele: come e bebe, porque a sua caminhada é longa. Sim, e Miqueias disse: levantai-vos e andai-vos, porque aqui não é o vosso descanso. Que aprendemos com Noemi a continuar em nossas jornadas. Mesmo em tempos difíceis e dificultosos, nós não devemos nos paralisar. Pelo contrário, devemos continuar. Uma outra lição rica que aprendemos com Noemi, nesse primeiro tópico, é que ela toma uma atitude e uma decisão em favor das suas noras. Ela olha para as noras e disse: voltem cada uma para a casa do seu pai, para a casa de sua mãe. E ela abençoa cada uma delas, dizendo: o Senhor use convosco de benevolência, como vos usastes com os falecidos e comigo. Ora, aqui nós temos uma coisa tão linda que normalmente, de forma popular, a gente não vê. Normalmente se fala muito que nora e sogra não têm boas amizades. Mas aqui vemos que Noemi era como mães para as suas noras, tratava-as com muito carinho, a ponto de que as duas a amava. E ela, mesmo a amando, ela não pensou em si mesma. Ela já era idosa, estava sozinha, não tinha condições de formar família mais pela frente, de forma alguma.
Mas ela poderia, quem sabe, dizer às suas noras: vem comigo, vocês têm o direito ou vocês têm a obrigação de me ajudar. Ela poderia manipular emocionalmente, como muitas mulheres e muitos homens também fazem, usando da manipulação, que é uma obra maligna, esse coração manipulador, usando os sentimentos, o vitimismo, a comiseração, culpando as outras pessoas ou se fazendo de coitado. Tudo isso demonstra um coração fraco, um coração frágil, um coração longe de Deus. É um orgulho invertido. Isso é um egoísmo, quem assim faz. Mas Noemi pensou nas suas noras, pensou no futuro delas antes da sua própria condição. Ela fez uma proposta para abençoar a vida das suas noras, dizendo: voltem para a casa de suas mães, voltem para lá. Lá Deus vai preparar marido para vocês e uma casa para vocês. E ela beijou-as e choraram ali. Tiveram tempo de despedida. Ora, o texto bíblico vai dizer, no segundo ponto, que Orfa, depois da conversa que elas tiveram mais uma vez, ela voltou para a casa de sua mãe. Continuou na terra de Moabe. Voltou para a casa de seu pai. Tomou esta decisão. Porém, Ruth não fez assim. Pelo contrário, Ruth se apegou a ela. O versículo 14 diz: Orfa beijou a sua sogra, a Orfa voltou, mas diz a palavra do Senhor que Ruth se apegou a ela. E Noemi, mais uma vez, pela terceira vez, fala para que ela volte, mas ela disse: não voltarei, não me instes para que te deixe e me afaste de ti. E eis aqui uma das declarações mais lindas da Bíblia, uma declaração de fé mais linda da Bíblia, que é o versículo 6, quando ela disse: porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Glórias a Deus. Que amizade linda é esta. Nós podemos ver na Bíblia em todo o tempo. Ama o amigo, porque na adversidade nasce o irmão, ou na angústia nasce o irmão. O coração de Ruth era um coração devotado a Noemi. Na realidade, era devotado ao Deus de Noemi. E esta mulher, Ruth, fez um compromisso de estar ao lado dela, seja qual for a situação. Ela diz: eu estarei contigo a todo momento. O versículo 17, ela chega a dizer: onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Ela disse: eu estarei contigo até a morte, eu estarei contigo até o fim. Este foi o compromisso ou comprometimento que Ruth teve com a sua sogra, a Noemi. Um carinho maravilhoso, um amor fraternal, um cuidado um para com a outra, a ponto de que a Noemi não mais disse nada a ela, porque ela percebeu que de toda ela estava resolvido a ir com ela e deixou de lhe falar a respeito disso. Porém, Ruth, ela demonstrou um amor maravilhoso à sua sogra, não somente pelo fato de acompanhá-la, mas pelo fato da sua humildade. Quando chegam à casa, quando chegam a Belém, esta mulher, ela teve todo o esforço necessário para ajudar e cuidar da sua nora, o texto da sua sogra. O texto bíblico vai dizer, no capítulo 2 do livro de Ruth, versículo 7, dizendo: disse-me ela, deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa.
mostrando o que está escrito no versículo 2, que Ruth disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daqueles cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai. Esta mulher, então, a mulher Noemi, ela vendo as dificuldades, quem sabe físicas, da idade já de Noemi, Ruth vai ao serviço braçal, à luta diária, e ela trabalhou nos campos ou no campo de Boaz, e Deus a abençoou. Tudo isso demonstra que ela não tinha um amor somente por palavras, e não era um amor somente para ela, mas era um amor verdadeiro e um amor prático. Como diz João: irmãos, não amemos somente de palavras, mas amemos em obras e em verdade. Dizer eu te amo é um ato bonito e romântico, porém não é suficiente. Há necessidade de haver a prática, o cuidado. O texto bíblico vai falar que Jesus disse a nós que devemos amar até os nossos inimigos. E vem o apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, dizendo: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. O que significa que o nosso amor não é feito somente em palavras, mas deve ser feito em prática. Isso vemos na vida de Ruth, como ela, amando a sua sogra e vendo as dificuldades e não havendo homens na sua casa, pelo contrário, era somente as duas, ela deixou de lado quem sabe qualquer orgulho ou qualquer dificuldade e foi ao trabalho braçal, foi fazer aquilo que tinha a ver com a humildade, a humilhação daquele tempo, mas fez. E a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados, que Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Terminamos com o terceiro tópico da lição, o terceiro ponto da lição, falando que nós vemos dessas duas mulheres, em Noemi e Ruth, uma fé fervorosa. Ruth é um exemplo de uma fé fervorosa. Esta declaração que ela disse no capítulo 1 e versículo 16, ela disse: o teu Deus é o meu Deus. Ora, ela era uma moabita, e os moabitas eram pagãos, adoravam outros deuses, eram tomados na idolatria. Nós podemos lembrar dos moabitas, em especial no livro de Números, quando aquele rei de Moabe contratou a Balaão, e vemos ali os sacrifícios que ocorriam, tinha tudo a ver com esse tamanho paganismo, idolatria que havia em Moabe. Mas Ruth converteu-se ao Deus de Israel, ao Deus de Noemi, e teve uma vida disciplinada, uma vida abençoada, de excelente reputação, a ponto que o texto bíblico vai dizer, como está escrito em Ruth capítulo 3, versículos 11: agora, pois, minha filha, não temes, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ela era uma mulher que tinha uma fé declarada, mas uma fé prática, uma fé testemunhal. Ruth tinha um amor declarado e um amor testemunhal. E também ela tinha uma fé no Deus vivo declarada, mas também uma fé testemunhal. Todo o povo observava e todo o povo sabia que ela era uma mulher virtuosa. Tudo isso é verdade porque Noemi foi uma inspiração de fé para ela, foi um exemplo de conduta a ela. Noemi foi uma mulher que não era superficial na sua espiritualidade, pelo contrário, era uma mulher que mesmo em suas dificuldades permaneceu fiel ao Senhor, recebendo de Deus até o mal. Quando ela disse que Deus descarregou a sua ira sobre ela, ela continuou adorando a Deus. E esse testemunho fez com que Ruth também tivesse a sua fé estabelecida em Deus. Nós vemos aqui um discipulado, é uma geração ensinando uma outra geração. Era uma mulher mais velha ensinando a mais nova. Depois do apóstolo Paulo vai falar na primeira carta a Timóteo que é isso que deve ocorrer, e também lá em Tito, que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas.
Assim como Noemi foi de bênção para a vida de Ruth, assim também as mulheres mais velhas devem ser de bênção e exemplo para a vida das mulheres mais novas. E assim como Ruth foi de bênção para a vida de Noemi, assim também as mulheres mais novas devem servir com alegria e cuidado e estar sempre em humildade para aprender com as mulheres mais velhas. Tudo isso demonstra que elas foram mulheres tementes a Deus, mulheres que serviam ao Senhor de todo o coração, mulheres que Deus usou, mulheres com grande potencial espiritual. E nós louvamos a Deus que a história delas está escrito na palavra de Deus e é um exemplo para nós. Que Deus cuide de nós e que possamos também amar uns aos outros. Se amamos a Deus, nós devemos expressar esse amor amando o nosso próximo. Se temos o amor de Deus em nosso coração, esse amor deve transbordar para as outras pessoas que dependem de nós. Que haja em nós esse mesmo sentimento, um sentimento de amor que seja declarado e prático. E esse sentimento ou esta fé, que seja uma fé declarada e uma fé prática, vivendo em família para a glória de Deus e vivendo em comunidade cristã também para a glória de Deus. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus.